Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Eu sou Roberto. Nosso tema de hoje nós vamos falar de países europeus mais protestantes. Nós vamos falar de países europeus historicamente com maior número de cristãos protestantes, ok? É sobre isso que nós vamos falar aqui. Você conhece o nosso trabalho, como sempre. Dá like, aperta o sininho, encaminhe nosso vídeo para mais pessoas, ok? Dá essa força, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai poder encaminhar para mais pessoas, ok? Então, vamos ao nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar de 6 países mais protestantes da Europa. Como queira, pode ser mais protestante ou mais evangélica, tá? Nós usamos termo protestante porque assim que é referido historicamente. Quem são protestantes? Tá? Protestante é toda a igreja reformada. Em toda a sua vertente, depois da reforma, não teve uma unidade religiosa, se dividiu. Então nós vamos ter diferentes vertentes da igreja reformada. Até chegarmos hoje no pentecostais e neopentecostais, ok? Então nós vamos falar países historicamente mais protestantes do continente europeu. Tudo bem? Nós vamos falar de 6 países mais protestantes historicamente no continente europeu. Então você conhece o nosso trabalho novamente, dá like, você que não deu, inscreve no canal se não é inscrito, encaminhe nosso vídeo para mais pessoas, ok? Então sem perder tempo, vamos lá. Mas antes de começarmos, queríamos pontuar uma coisa rapidamente. Dados sociais são dinâmicos, tá? Religião, população, economia, todos os dados sociais, eles são dinâmicos. Ele não permanece estático, tá? Normalmente ele está mudando sempre. Nós chegamos a gravar um vídeo aqui, rápido, alguns anos atrás, um ano atrás, falando um pouco de uns outros países, né, que passaram pela reforma profunda na Europa, reforma religiosa, e algumas pessoas escreveram lá, não, mas não tem nada a ver, isso e aquilo. Nós gostamos que vocês comuniquem, que vocês escrevam, deem like, comentam, favorável ou não favorável, mas comentam. Então, mas nós gostaríamos de dizer o seguinte, que dados sobre religião, sobre a sociedade, sobre a população, economia e tal, política, são dados dinâmicos, eles mudam sempre, ok? Então, de maneira que de um ano para outro, muda muita coisa. Então, esses dados que nós pegamos são dados de diferentes fontes históricas, eu peguei em diferentes fontes europeu, só para garantir que nós não vamos pegar um dado muito defasado, tá? Então, nós vamos basear nesses dados que sempre são dinâmicos, como nós falamos aqui. Tem dados que, enfim, são do ano passado, outros dados são desse ano. Dados que nós pegamos do ano passado são dados que não teve atualização. Dados que nós pegamos desse ano são dados atualizados, ok? Então, vamos lá. Muito bem, então nós queremos falar aqui de 6 países que são tradicionalmente ou historicamente mais protestantes no continente europeu. São eles: Noruega, Suíça, Finlândia, Dinamarca, Alemanha e Reino Unido, ok? Vamos lá, países fazem parte do norte da Europa. Nós vamos ver que a dinâmica vai mudar um pouco, porque no norte da Europa nós vamos ter uma mudança nesses últimos 5 anos muito radical em termos da fé. Hoje é a região do continente europeu onde tem maior número de ateus ou maior número de pessoas que não têm compromisso com a fé, ok? Muitos deles se declaram, não professam a fé nenhum, muitos também se declaram ateus, e aqueles que se declaram cristãos, verdadeiramente, muito poucos realmente frequentam ter uma prática religiosa, ok? Então, no norte da Europa nós vamos ter Noruega, Suíça, Finlândia, Dinamarca, e mais para a Europa Ocidental nós vamos ter Suíça, depois nós vamos ter Reino Unido e Alemanha, ok? Muito bem, então vamos tratar um pouco sobre dados nesses países que nós falamos. Bom, vamos lá, Noruega. Noruega, dados tradicionais sobre o protestantismo, ou seja, a fé reformada, na Noruega, tradicionalmente era de mais de 90%, mais ou menos 93,71%, ok? Noruega, hoje também ele está passando por aquele processo que especialistas chamam de período pós-cristão na Europa. Muitos abandonam a fé e muitos se declaram ateus ou não creem em nada. Mas, tradicionalmente, é um país que foi alcançado logo em primeiro momento pelos luteranos, ok? Pela fé luterana. Então, Noruega, 93,7% tradicionalmente são ou se consideravam protestantes, ok?
Ao longo do tempo, novamente, nós temos hoje um grande número, principalmente de jovens, que não têm compromisso com a fé e se declaram ateus ou não tem nenhum tipo de expressão da fé, ok? Então, hoje, grande parte de noruegueses, por exemplo, tem uma relação muito relaxada com a religião, tá? Mesmo que muitas pessoas procuram igreja para eventos tradicionais como batizados, festa religiosa, casamento, funerais, mas até 2012 o protestantismo era a religião oficial da Noruega, ok? E a igreja norueguesa era uma igreja praticamente considerada igreja do Estado. Depois de 2012, teve uma reforma na Constituição declarando a nação firmemente laica, ok? E a partir de então também mudou muito o perfil da fé na Noruega, ok? Muito bem. Segundo país então, nós vamos colocar aqui Finlândia, tá? Finlândia, a maioria dos finlandeses pertence à igreja evangélica também luterana. 98,1% são cristãos protestantes, ou seja, da igreja luterana. Veja bem, tanto Noruega, Finlândia, Dinamarca, ali norte, extremo norte da Europa, países chamados de Escandinávia, toda essa região foi alcançada massivamente pela fé luterana. Logo depois da reforma protestante, os missionários vão alcançar firmemente aquela região do norte da Europa, ok? Escandinávia toda a península escandinava, mais para abaixo ali da região da Escandinávia, foi alcançado pelos protestantes, ok? Especificamente luteranos, ok, gente? Então, 98,1% tradicionalmente eram protestantes. Também, Finlândia vai passar processo que todos os países europeus, principalmente países do norte da Europa, estão passando, que é período total de secularização, ok? Abandono totalmente da fé, esfriamento total. Hoje, a cultura civil se mistura aí com questão religiosa, ninguém sabe quem é quem. Então, vocês sabem que dados que nós temos, o continente europeu está extremamente frio em termos da fé, em termos de crença religiosa. Mas, tradicionalmente, 98,1% são protestantes, ok? Muito bem. Então, a maioria de finlandeses pertence à igreja luterana, ok? Apenas uma fração pequena nesse território são ortodoxos, tá? Se consideram ortodoxos. A igreja, então, evangélica luterana, permite a ordenação, tem um dado aí. A igreja luterana na Finlândia, ele permite ordenação de mulheres, talvez seja um dos primeiros países ou dos pouquíssimos países que permite ordenação de mulheres na igreja luterana, ok? Muito bem. Agora, terceiro país. Terceiro país, nós temos Dinamarca. Dinamarca, 78% da população desse país é cristã protestante, ok? Cristão protestante. A Dinamarca começou a adotar o protestantismo com o rei Christian III, por volta ali mais ou menos de 1536, muito pouco tempo depois da reforma protestante, tá? Logo após a dissolução da União de Kalmar, que unificava Dinamarca e Suécia, ok? Suécia e Dinamarca, lá no século XVI, foi unificado como se fosse um único reino. Depois da separação, que ficou conhecido, né, naquela época como União de Kalmar. Depois, esses povos voltaram a se separar, cada um seguiu seu caminho, mas ainda assim permaneceu forte identidade cristã protestante, ok? Então, Dinamarca, Noruega, por exemplo, incluíam todos esses países aí, Finlândia, Islândia, Groenlândia, Ilhas Faroé, todos aqueles lugares incluíam a fé protestante como a fé ali do Estado, ok? Muito bem. Agora nós vamos descer um pouco da Europa, vamos falar um pouco de Suíça, ok? Suíça é um país basicamente de tradição católica, que depois da reforma protestante, principalmente reforma calvinista ali, então vai abraçar fortemente a fé protestante, ok? Especificamente calvinista. Tanto é que hoje existe uma equiparação entre números de católico e número de protestante, ok? Uma hora, os dados mostram que católicos ainda são maioria e tem dados que mostram que são protestantes são maioria. Mas Suíça é um país massivamente cristão, ok? Suíça tem mais ou menos 86,56% da sua população é cristã. Desse número nós temos hoje, dados oficiais que nós temos, 34,4% se declaram católicos,
ok? E 22 a 23% se declaram protestantes, mas é um país fortemente cristão, ok? E em seguida nós temos quinto país, Alemanha, com 69,43% da sua população é massivamente protestante, ok? E também ali na Alemanha nós vamos ter períodos em que cresce bastante o número de católicos, ok? E diminui o número de protestantes e vice-versa, ok? Sendo também um país massivamente cristão, ok? Então, os últimos dados que nós acessamos, ele diz o seguinte, que o catolicismo, ele compreende 27% da sua população e mais ou menos 25% são protestantes. E o resto são número daqueles que não professam nenhuma fé, que são ateus, agnósticos, outras expressões da fé, ok? Mas ainda assim a Alemanha ele está no rol de países mais protestantes do continente europeu, ok? Sendo que ele é um dos países mais cristãos da Europa, beleza? Reino Unido, vamos só voltar aqui um pouco sobre a Alemanha. Lembrando o seguinte, tem um dado aqui, que é bom vocês terem em conta. A Alemanha foi berço da reforma protestante. Terra de Martinho Lutero, onde ocorreu a reforma, no Wittenberg, ok, com Martinho Lutero, e a partir da Alemanha, que expandiu a fé cristã protestante para o norte da Europa e toda aquela região, ok? Pegando Bélgica, Holanda, subindo, pegando toda a Escandinávia, Suíça, descendo para a Suíça, toda aquela região, a base foi a Alemanha, ok? Com Martinho Lutero. Depois vai multiplicar o foco na Suíça com João Calvino, Zwingli e outros reformadores também, mas a base foi a Alemanha, ok? Muito bem. Em seguida, nós temos, em sexto lugar nesse caso, nós temos Reino Unido. Reino Unido com 67%, 67,63%, ali é um país tradicionalmente igreja reformada, tradicionalmente protestante, ok? Junto com calvinismo, ok? Protestantismo junto com anglicanismo, então vai chegar aí quase 68% da população na Inglaterra, ok? Vamos voltar aqui. Não só Inglaterra, como o Reino Unido todo, tá? Reino Unido comporta 67,63% da sua população é protestante. Esse número abarca também a igreja anglicana, tá? Abarca a igreja anglicana. Então, Reino Unido ele tem uma forte tradição protestante, começando própria Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda, toda aquela região que fazem parte do Reino Unido são tradicionalmente cristãos protestantes, ok? Então, esses dados que nós trouxemos aqui para mostrar quais países são historicamente mais protestantes da Europa. São eles, novamente, Noruega, Suíça, Finlândia, Dinamarca, Alemanha e Reino Unido, ok? Esses países são países mais protestantes, historicamente falando, do continente europeu. Você gostou desse vídeo? Dá like, aperta o sininho e encaminha esse vídeo para mais pessoas. Deus te abençoe. Estamos juntos.